Como economizar na construção da casa usando a bioconstrução? O primeiro passo é fazer uma boa leitura da paisagem da tua área para ver o que tipo de materiais tu tens que tu pode usar. Aí entra uma série de coisas. Vê se tem pedra, se tu tem areia, que barro tu tem, que tipo de barro tu tem, se tem madeira, se tem bambu, ou seja, palha, o que tu tens no teu terreno que tu pode usar. Porque na bioconstrução tu vai usar mais de uma técnica, não necessariamente tu vai trabalhar com uma técnica só. As paredes externas tu vai fazer com uma técnica, parede interna tu vai fazer com outra, ou seja, as paredes externas, se tu for fazer autoportante, ou seja, se ela vai sustentar o peso do telhado ou não, e as paredes internas tu vai fazer mais finas, então as paredes externas, até por uma questão de temperatura, tu pode fazer mais grossa, e as paredes internas, obviamente, tu vai fazer mais fina para não gastar tanto material, não gastar tanta energia. Então, primeira coisa, tu vai fazer uma leitura do que tu tens no teu terreno e o que tu pode usar. Então, o alicerce, tu tendo pedra, tu pode já montar o alicerce da tua construção já juntando as pedras que tem no terreno. Porque a ideia é economizar tanto nos materiais que estão no espaço, como tu economizar também em transporte desses materiais. Então, esse é o primeiro passo. Tu vai fazer um levantamento do que tu tem na tua terra. Aí tu vai pegar os materiais com relação à terra ou barro que tu tenhas e tu vai testar esses materiais para ver a resistência deles e para ver se eles não absorvem muita umidade, né? Então tu vai fazer esses testes. E aí tu vai fazer esse levantamento de tudo que tu tens, todo tipo de material. Tu tendo alguma madeira, mesmo que não seja muito resistente, tu pode montar um pau a pique, por exemplo. Então a ideia, primeiro passo é esse, ver que tipo de materiais tu tem e aí tu vai juntar isso ao projeto. E aí entra a segunda parte, ou seja, tu vai ter um projeto da casa e a gente, quando projeta a casa em bioconstrução, eu tenho que projetar ela já pensando no tipo de material que eu tenho para ver que técnica eu vou fazer. Vou dar um exemplo. Se tu vai trabalhar com adobe, por exemplo, aí tu pode fazer uma parede de 15, uma parede de 20 ou uma parede de 40, dependendo da largura do adobe, se tu vai botar ele numa posição ou noutra posição. Então aí o desenho da casa vai depender disso. Geralmente, em bioconstrução, as paredes são mais grossas. Então, o que acontece? Quando tu vai trabalhar com bioconstrução, a hora que tu projeta, tu tem que projetar a partir dos materiais que estão ali, né, no espaço e do que tu decidiu de fazer. Senão tu vai fazer um desenho a partir de um modelo tradicional de paredes de 25 externa, por exemplo, e paredes 15 interna, e aí tu tem uma parede de 40 de largura, já não vai dar certo no projeto. Então, tu vai projetar a partir da primeira análise que tu fez dos materiais que tu tem no lugar, certo? E aí tu vai começar o projeto, então, a partir disso. Esse é o segundo passo, ou seja, o primeiro passo, a leitura do lugar, para ver que materiais tu tem, e a segunda coisa vai ser esse projeto a partir desses materiais, né? Depois que tu já definiu, ou seja, tu já avaliou os recursos que tu tem no terreno, já está com o projeto, tu vai começar dentro desse projeto a montar os sistemas que a gente chama, ou seja, aí tu vai criar sistemas de arrefecimento para que tu consiga refrescar ou esquentar a tua casa, né? Montar sistema de iluminação, porque nem todas as janelas tu precisa fazer janela de abrir, tu pode ter janelas só para entrar luz e outras aberturas para fazer ventilação. Isso vai economizar também nas tuas janelas, porque às vezes a pessoa sempre que bota uma janela para entrada de luz e para entrada de ventilação, tu não necessariamente precisa fazer isso. Tu pode fazer uma janela, uma abertura de luz e uma entrada de ar em outro lugar, tu já vai economizar com isso também. Por exemplo, nós todos os prédios, como esse prédio que eu estou aqui, a entrada de luz é um zenital, está em cima do telhado. Então, eu tenho uma economia no caso disso, porque eu tenho uma entrada de luz e as entradas de ar eu posso só fazer direcionado, ou seja, fazer uma entrada de ar leste, uma saída de ar oeste, porque o vento predominante é leste. Então, tudo isso já faz parte da lógica da bioconstrução e eu já economizo em aberturas também, né? Porque é diferente uma janela que é só para entrar luz ou uma janela que é para entrar luz e para abrir para entrar ar também. São coisas separadas. Então a gente já pode pensar nisso também. Dentro dos sistemas, tu vai organizar sistema de saneamento, ou seja, vai criar uma fossa ecológica, tu vai montar todo um sistema desse também. Depois tu vai criar, por exemplo, sistemas
para coleta de água de chuva. Isso vai trazer economia, porque tu vai armazenar água da chuva, tu não vai estar gastando tanto com água e tu também não vai jogar toda a água do telhado ao redor da casa. Então isso tudo faz parte do projeto, né? Então, sistema de arrefecimento, sistema de iluminação, sistema de coleta de água de chuva, sistema de saneamento, tudo isso faz parte da lógica da bioconstrução. E tudo isso, no final das contas, vai trazer economia. Porque se tu tem uma casa onde tu construiu todo um bom sistema de arrefecimento, tu trabalhou com materiais, tu tem um projeto bom, criou uma varanda que vai te proteger parede, que vai criar sombra, que vai fazer toda uma estrutura, e isso tudo, no final das contas, vai fazer tu economizar energia. Porque a energia é a base da questão toda, ou seja, o gasto de energia para construir, o gasto de energia de transporte, tudo isso faz parte. Então a bioconstrução tem uma lógica de fazer a base da construção toda a partir da arquitetura vernacular. Vernáculo é o que é nativo, é o que é natural, é o que é do terreno. Então esse é o primeiro passo, ver o que tem no terreno, o projeto e depois sistemas. E aí tu começa a trabalhar com uma lógica muito mais coerente com o espaço, com um resultado muito melhor. E ao longo do tempo tu vai economizando cada vez mais, porque tu não gasta com arrefecimento, tu não gasta tanto com iluminação e tu tem uma casa muito mais harmônica ao teu espaço, ao teu terreno.